nas urnas eletrônicas no primeiro e segundo turnos das eleições brasileiras. Uma nota enviada à imprensa afirmava que o relatório devia ser divulgado da Argentina, pois, por ordem do TSE, nenhum meio de comunicação ou grupo privado de pessoas pode divulgar informações que ponham em dúvida o resultado eleitoral desse ano. Também por esse motivo e pelas restrições de plataformas online, nós não vamos divulgar trechos dessa live. Mas o Paulo Figueiredo acompanhou uma parte dessa transmissão, né, Paulo? Vai trazer agora pra gente alguns dos detalhes. O que é que foi dito nessa live, Paulo? Vitor, eu acompanhei com bastante atenção, na verdade, a apresentação quase toda, até entrar no ar aqui com vocês nos pingos. E estou com um relatório aqui, vou me debruçar nele em detalhes, tem mais de 70 páginas, ao longo dos próximos dias. Eu tenho o privilégio de ter tido uma boa formação matemática, como economista, estudei talvez na instituição matemática mais importante do mundo, então não estamos falando de algo sobre o qual não tenha familiaridade, né? Vocês lembrem, quando terminou a apuração no domingo, eu estava aqui ao vivo na Jovem Pan com todos vocês e eu passei a ter inúmeras dúvidas porque eu entendi que os dados se comportavam de forma inesperada para o que eu imaginava razoável uma distribuição aleatória, o que seria normal numa apuração. E falei, olha, eu preciso entender melhor esses dados e eu espero ouvir explicações a esse respeito nos próximos dias. As explicações não vieram e começaram a surgir muitos outros pontos dignos de atenção na internet. Eu, de forma alguma, que vou descumprir a determinação do TSE e as políticas do YouTube, questionando as nossas urnas e o nosso sistema eleitoral. Não é isso que não se trata disso aqui, então vocês me permitam ter um comedimento que é cabível, né, no estado totalitário aqui que nós vivemos, mas eu acho que tem certas coisas aqui que eu posso reportar a vocês. O ponto principal que me trouxe bastante surpresa nessa apresentação foi ver que, segundo as pessoas que apresentaram esses dados, e é importante dizer que eu não sei quem são essas pessoas e eu sequer sei se os dados que eles estão apresentando são verdadeiros e corretos, mas eles explicaram que o Brasil tem dois tipos de urna. Uma antiga, que não foi auditada, e uma nova, que foi auditada. Até aí não tem nenhuma surpresa, isso já tinha sido objeto de discussão das Forças Armadas com o TSE. O TSE já tinha pedido um teste público de segurança a essas urnas que não tinham sido auditadas e o TSE havia negado essa sugestão, mas o que nós não sabíamos e que esse grupo levantou, e de novo, estou repetindo as informações que eles apresentaram, foi que o Lula teve um resultado muito superior, 10, 12 pontos superior, nas urnas que não foram auditadas. As urnas antigas que o Brasil já fez as outras eleições. Nestas urnas antigas, o resultado do Lula foi muito superior. Isso nas mesmas cidades, nas mesmas localidades, até em municípios pequenos, onde não haveria razão, pelo menos não consigo encontrar razão matemática para que houvesse essa disparidade, né? Deveria haver na amostra, deveria haver uma disparidade muito grande na distribuição das urnas para justificar esse tipo de coisa. Ora, isso é um dado apresentado. Nós precisamos agora, a partir de agora, precisamos ver se esses dados são verdadeiros, e esse grupo que fez a auditoria divulgou o relatório e diz que utilizou dados públicos do TSE que podem ser confirmados por qualquer um ou negados e desmentidos por qualquer um, o que também seria igualmente importante. E eu acho, e esse é um ponto que eu venho chamando a atenção aqui há bastante tempo, que existe uma maneira muito fácil de sanar os problemas, que pessoas tenham que sair do Brasil para fazer questionamentos. Vejam, pessoas têm que sair do Brasil, fizeram a apresentação na rede Getter, né, que não está com a mesma política do que o YouTube. Então, na rede Getter, eles cumprem as decisões dos judiciais, mas eles não fazem eles mesmos uma política que proíba esse tipo de divulgação. Tinha 500 mil de pessoas assistindo no Getter nesse momento, e eu achei impressionante, porque o Getter tem pouco mais de 1 milhão de usuários apenas no Brasil. Então, uma rede razoavelmente recente. Então, nesse sentido, existe uma maneira muito fácil de você lidar com esses questionamentos, que é você explicando. Eu acho que o TSE tem condições, no seu corpo técnico, de convocar uma coletiva de imprensa na segunda-feira para dirimir as dúvidas que a sociedade possa ter a respeito do seu processo. Não interessa a ninguém
que haja questionamento sobre o processo eleitoral brasileiro. Eu entendo, pessoalmente, que o caminho não é que você obrigue as pessoas a fazerem os questionamentos fora da jurisdição do Alexandre de Moraes. Eu entendo que o questionamento não é você censurar, a solução para o questionamento não é você censurar as pessoas, é simplesmente você responder aos questionamentos e mostrar, olha, nós não temos nada a temer, inclusive aqui não temos nada a esconder, essa disparidade é explicada por esse motivo, eu realmente não consigo imaginar qual seja, mas eles devem saber, tem informações que eu não tenho. Uma vez que eles possam apresentar esse questionamento, eu acho que tranquiliza a sociedade brasileira. Há uma expectativa de que na segunda-feira o Ministério da Defesa apresente o seu relatório. Ao que eu pude apurar até agora, o relatório do Ministério da Defesa apresenta inconsistências, na opinião do Ministério da Defesa, muito similares, além de outras, de novo, apenas rumores que eu apurei das pessoas que tiveram acesso ao relatório, não tenho como confirmar. Vamos descobrir na segunda-feira. O fato é que a hashtag Brazil was stolen, né? Que hashtag Brazil was stolen, Brasil com Z, virou trending topics no mundo inteiro. Inclusive agora eu estou aqui olhando o nosso chat, Brazil was stolen, que significa Brasil foi roubado, se tornou trending topics mundial. Vamos esperar, eu acho que esse é um momento onde as pessoas não devem se precipitar, as pessoas devem aguardar e ao posicionamento das nossas autoridades, que certamente vão ter uma explicação bastante razoável. Eu só espero, mais uma vez, Vitor, que as autoridades, em vez de simplesmente fazerem como fizeram com o Radiolão, que foi jogar para debaixo do tapete, dizer que aquilo não valia de nada e não explicar a razão, dizerem que não tinham nada a ver com isso, eu espero que as autoridades sigam o caminho republicano, o caminho de explicar ao público que o processo eleitoral que nós tivemos foi sim liso e que essas dúvidas e esses apontamentos que são feitos são impróprios e inválidos, explicando por que são impróprios e inválidos. A discussão e o convencimento são sempre melhor do que a ponta da baioneta e a opressão. Passo para você, Ana, mas antes eu sublinho, reitero essa ressalva que fez agora o Paulo. É um tema que é objeto de uma forte restrição, de um cerco do Tribunal Superior Eleitoral, do próprio YouTube, que é por onde a gente está transmitindo o programa, e é por isso que a gente se cerca de todos esses cuidados na abordagem desse tema. Mas está contigo então, Ana, seu comentário. Eu vou fazer um comentário rápido, Vitor. Acho que o Paulo já fez todo, né, o en passant que foi essa live. Eu não pude assistir tudo, mas até onde eu assisti, Vitor, muito do que foi mostrado ali são dados públicos que você pode, inclusive, baixar diretamente do site do TSE. Curiosamente, eu entrei agora no site do TSE, onde você encontra os dados abertos, né, e os boletins de urna, e o site está fora do ar. Mandei uma mensagem para uma pessoa no Brasil, veja se aí também está fora do ar. Também está fora do ar. Deve ser algum problema técnico que eles devem estar atualizando, enfim. Agora, a questão aqui é que o establishment, o consórcio, né, o conglomerado judiciário, STF / TSE, imprensa, partidos de oposição, eles sufocaram o debate público nos últimos 2 anos no Brasil. Não podemos falar de vacinas, não podemos questionar, porque todo mundo tinha dúvida. As vacinas, por exemplo, elas foram ditas aí que quem tomasse a vacina não se contaminaria e não transmitiria o vírus. Hoje nós sabemos que não é isso, e o próprio Anthony Fauci aqui nos Estados Unidos admite. A própria Rochelle Walensky, que é a diretora do CDC, admite realmente quem toma a vacina pode transmitir e pode ser contaminado. E isso foi cerceado. Não podemos falar das fraudes, das possíveis fraudes, com grandes evidências e diferentes evidências em vários estados da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. Isso num contexto global. Mas no Brasil nós tivemos também a caneta do judiciário. Vocês não podem falar sobre urnas. Houve interferência do judiciário no próprio debate correto das nossas casas legislativas sobre um processo maior em relação à lisura, uma melhora do nosso processo eleitoral.
Isso também foi sufocado. Agora, os resultados das eleições também estão sendo sufocados, né? O debate em si. O questionamento e o perigo é esse, Vitor, é a censura. Nós não podemos sequer falar durante a campanha presidencial de fatos que aconteceram, que estão aí recheando páginas e páginas da história do mundo. A própria relação do Partido dos Trabalhadores com ditadores da América Latina, com ditadores da África, isso não é nenhum segredo de justiça. Tudo está documentado, isso foi cerceado. Houve uma censura prévia em cima de um documentário que sequer foi lançado. Não podemos adjetivar o que estava na boca do povo, o que sabemos que de fato acontece. Ouvimos do senhor ministro Alexandre de Moraes nenhum voto que, apesar das premissas verdadeiras, eles iam ter que censurar para que o povo não concluísse conclusões falsas, ou seja, conclusões que eles não queriam que fossem tiradas. Então, Vitor, a verdade, como o Paulo disse, vamos esperar as autoridades se manifestarem em relação a essa auditoria, se nós vamos ter alguma auditoria do Ministério da Defesa, algum documento do Ministério da Defesa, mas o fato é que essa eleição, ela não foi limpa, e não estou falando de domingo, estou falando de todo um período onde um candidato foi ressuscitado artificialmente por medidas ativistas e militantes de ministros, não juízes, de ministros da corte que deveria salvaguardar a nossa Constituição e fazer do Brasil um império das leis. E hoje o que nós temos diante desse resultado de Lula como presidente foi a coroação da impunidade.